Salve, salve, habitantes da Gibisfera! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos bater um papo sobre a obra de Junji Ito, um dos maiores mangakas de horror do Japão, talvez o maior, e simplesmente um mestre do gênero. De onde Junji Ito tira essas influências? Como é que ele consegue criar obras tão bizarras, conceitos tão absurdos, tão graficamente aviltantes, hediondos, que deixam a gente profundamente desconfortável, né? Mas ao mesmo tempo a gente fica fascinado com essas criações esquisitas, exóticas que ele constrói em seus contos, em suas narrativas mais prolongadas. A gente vai debater um pouquinho da origem disso, né? De onde é que ele tirou essas influências, conseguiu ressignificar, fazer meio que um caleidoscópio, bater no liquidificador todas essas referências literárias do gênero do horror e do terror e transformar em algo original, em algo vividamente bizarro, né? Que incomoda tanto a gente, mas ao mesmo tempo nos fascina. Porque o horror, o terror, ele tem essa característica. Ao mesmo tempo que a gente se sente profundamente desconfortável com o que está lendo, com o que está vendo, nós também ficamos curiosos. A curiosidade é uma das maiores forças humanas. A curiosidade nos deixa presos. Por exemplo, você está passando pela rua, tem um acidente de trânsito, a quantidade de pessoas que vai ali para ver, mesmo que seja uma imagem triste, desgraçada, sabe? Uma coisa gráfica, uma fratura exposta, isso atrai as pessoas. Sabe-se lá Deus por quê. A gente tem esse fetichismo pelo bizarro, pelo que, né? Até pessoas que não gostam do gênero de horror têm esse tipo de curiosidade meio mórbida. E o bom escritor de horror, o bom escritor de terror, ele sabe utilizar como é que eu posso dizer, essa curiosidade humana, como é que eu posso falar, essa vontade do ser humano de ver essas coisas, ele sabe manipular isso, sabe? Com suas ferramentas narrativas, visuais, criar uma trama com uma cadência que deixa a gente ali fixo naquilo, né? E de onde é que vem esse horror do Junji Ito, tá? Aqui eu vou falar primeiro sobre esses dois quadrinhos que eu tenho aqui dele, só tenho esses dois, e depois a gente vai aprofundar um pouco sobre as origens desse horror, dessa fascinação pelo bizarro, tá? No Junji Ito. Fragmentos do Horror, lançado pela Dark Side Books, acho que em 2016, ediçãozinha maravilhosa, capa dura, tem à venda na Amazon, vou deixar o link aí abaixo e eu recomendo fortemente. Ó, o Junji Ito tem um estilo gráfico, né, de desenho maravilhoso. É um desenho muito, como é que eu posso dizer, refinado, com a linha bem clara, achuras pontuais. Mas aí ele vai construindo esses desenhos bem sofisticados, bem levinhos, até que chega no momento em que ele começa a explorar o bizarro de verdade. E aí ninguém se compara a ele, né? Apesar de que durante a trama ele vai construindo, né? Vai colocando uma personagem, muitas mulheres, ele usa muita figura feminina. E aí ele vai colocando as mulheres dele, né? Ou os homens também, mas ele vai colocando expressões, coisas estranhas, só que não é aquela coisa bizarra graficamente ainda. Até que chega o momento em que ele, pá, ataca a gente com cenas assim, nesse nível, né? Nesse nível aqui da sobrecapa, que é uma das histórias, eu não vou revelar qual. E são contos assim que você lê rapidão e são conceitos brutalmente estranhos, velho, e originais. Eu nunca tinha visto um conceito como esse nesse conto, que pra mim é o melhor, que é um cara que sai com uma moça, né? Ele traz sua esposa e essa moça acaba passando o fio de cabelo dela no pescoço dele e descola a cabeça dele do corpo e o cara tem que ficar segurando a cabeça porque se ele se mover, ele morre. É bizarro, bizarro. A gente fica assim mal lendo, mas ao mesmo tempo não consegue parar de ler. É esse fascínio que o narrador, né, mestre como o Junji Ito consegue fazer. Em Uzumaki você tem isso elevado à 10ª potência. Eu nunca li, eu acho que essa foi uma das histórias mais bizarras que eu já li na minha vida. Ele cria assim uma cidade e alguns personagens e vai contando várias historinhas, vários contos durante esse gibizão aqui, esse mangá que é muito bom, lançado pela Devir, né, no selo Tsuru, maravilhoso, a edição tá ótima. Então você tem essa cidade
que é acometida por uma série de eventos bizarros que envolvem espirais. Então começam a surgir espirais em todos os lugares e as pessoas vão ser influenciadas psicologicamente por essas espirais. E elas vão surgir sem nenhum sentido, não tem uma explicação lógica, sabe? Não tem uma coisa que você vai explicar, olha, por que é que existem essas espirais aí, como é que elas afetam os seres humanos. Não é sobre isso. Junji Ito quer causar justamente isso, esse desconforto de você não saber a origem da coisa. Porque essa é a origem do terror, aquele terror mais, como é que eu posso dizer, raiz. E aí a gente pode voltar até Lovecraft. Lovecraft é um escritor que praticamente fundou uma boa base do terror do século XX, da cultura pop, vem daqui, dos contos Lovecraftianos, principalmente o mito de Cthulhu, né? O que ele vai falar sobre monstros ancestrais que estão aqui muito antes da primavera dos homens, estão na Terra habitando desde o início da Terra, quando a Terra era apenas um neném. E esses monstros, eles quase sempre provêm de estrelas, né? De outras estrelas e outras dimensões. Então são coisas bizarramente gigantescas, que são poderes titânicos muito maiores do que o homem pode compreender. Lovecraft tem uma frase que resume praticamente a sua visão de terror, que é o que inspira Junji Ito também. A emoção mais forte do ser humano é o medo. E o maior medo é o medo do desconhecido. A frase não é exatamente assim, eu estou errando a forma como ele coloca, mas é basicamente isso. A emoção mais forte do ser humano é o medo, e o pior medo que tem é o medo do desconhecido. E é justamente a coisa que Lovecraft vai trabalhar em seus contos, esses monstros, essas coisas que a gente não sabe a origem, que é chamado de horror cósmico. É uma coisa tão grande, tão ancestral, tão primeva na Terra, que não tem como a gente decodificar em termos científicos, colocar numa pipeta, num balão de ensaio, colocar no laboratório e dizer, ah, não, isso aqui é por causa disso aqui. E aí o ser humano, a espécie humana, quando consegue reconhecer cientificamente alguma coisa da natureza, ela meio que tem uma satisfação. Não, isso aqui é isso aqui, né? Mas no Lovecraft não, nem no Junji Ito. Você não vai apresentado as origens daquilo, você só é simplesmente jogado na história. Lide com aquelas informações, e a graça da história é essa. Você não sabe por que essa cidade está sendo atacada por essas espirais, de onde vem. O final é um pouco polêmico. Eu gostei do final, eu não minto que eu gostei, porque eu gosto dessa coisa de não revelar os motivos, as explicações, não deixar esse didatismo matar a imaginação, né? Para que a gente fique pensando, que negócio bizarro, a gente fica com aquele gosto de um monte de perguntas, né? Depois que lê uma obra do Junji Ito e também do Lovecraft. E o Lovecraft, ele se inspira, na verdade, o maior mestre dele é o Edgar Allan Poe, gente. O Edgar Allan Poe, que tem essa edição maravilhosa da Dark Side também, as duas são, aliás, vou deixar os links aí nos comentários para você comprar, se você quiser, ajudar o canal. Mas o Edgar Allan Poe, ele vai ser o primeiro, digamos assim, com renome, com importância, com relevância, a criar todo um gênero de contos de horror lá no século XIX. Esse escritor norte-americano, que é um dos meus favoritos, maravilhoso. Eu acho que um conto que mais transformou a minha vida em questão de ver com outros olhos a literatura foi o Conto do Gato Preto, que tem aqui. E, velho, leia o Conto do Gato Preto. Um cara que era sempre muito gente boa, e ele vai encontrar um gato. Ele sempre foi um homem amável, sempre gostou dos animais, etc. Mas aí ele começa a conviver com um gato, e sabe-se lá por quê o gato tem uma influência insidiosa na mente dele. Ele influencia por algum aspecto que não é revelado, é uma coisa meio paranormal, sobrenatural, sabe? Só a presença do gato vai afetar o cérebro daquele homem, e ele vai se deteriorar psicologicamente durante o conto. Ele vai se transformando numa pessoa má, assim, de forma gratuita, vai cometendo um monte de atrocidades, e assim, é ladeira abaixo. O conto é ladeira abaixo. E aí Edgar Allan Poe vai trazer uma inovação literária que ele vai além do herói trágico. O herói trágico grego, a narrativa tradicional, a estrutura aristotélica, você tem o herói trágico que
Ele comete uma coisa errada e depois ele vai pagar, como se fosse, né, o crime e o castigo em 3 atos, direitinho, tal, tal, tal. O Edgar Allan Poe, ele coloca a aleatoriedade. Você não está sofrendo por algum motivo específico, é simplesmente porque o universo é assim, é caos, é aleatório, é absurdo. E qualquer coisa pode acontecer com qualquer pessoa. Então o Edgar Allan Poe traz isso. Todos os seus personagens são trágicos e, assim, às vezes sem motivo. O cara começa de um jeito bonzinho, só que vai ser ficando louco durante o conto e termina o pior final possível. Lovecraft tem essa mesma estrutura. Ele destrói os seus heróis principais, as pessoas que estão narrando os contos. E assim, ele chega no fim do caminho, tá destruído e não tem final feliz. A mesma coisa até agora, tudo que eu li do Junji Ito também é assim. O Junji Ito não vai brincar, ele não vai no final, ai meu Deus do céu, vamos lá, e vai ter uma resoluçãozinha, alguma gag inteligentinha que o cara vai conseguir, né, ludibriar as forças da natureza que são muito maiores do que ele, ou as forças do folclore, as forças sobrenaturais. Não, pelo contrário. O ser humano vai receber o lugar que ele merece, que é a insignificância perante esse mundo, né, de coisas que a gente desconhece. Sejam do folclore, da natureza, de outras dimensões cósmicas, enfim, essas são as bases do horror de Junji Ito, tá, gente? É muito Lovecraft, muito Edgar Allan Poe e diversos outros autores do início do século XX que trataram da Pulp Fiction, né, que construíram a Pulp Fiction norte-americana, europeia também, os Penny Dreadfuls, que eram papeizinhos, eram contos baratos que eram vendidos em feiras, como se fossem cordéis. A gente tem um cordel no Nordeste também, que tinha contos muito de horror também, e era literatura barata, e tudo isso foi criando essa cultura do horror na literatura que a gente tanto gosta até hoje em dia. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, o que é que você acha de Junji Ito, compra pelos nossos links, ajuda o nosso canal, e até a próxima!